A paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? E eu estou fazendo live, viu? Obrigado, por favor. Então, eu vou começar falando da continuidade que eu falei de madrugada. Madrugada? De manhã. Amém? O sorvetinho de açaí tá muito... Tem que fazer essa live, irmão, tomando sorvete, porque tá muito calor. O irmão me perdoe. Amém? Eu vou estar começando a falar aí, né? Terminar de falar sobre o que eu falei assim, sobre teólogo, né? Deus falou para mim que o apóstolo Paulo não foi teólogo. Amém? Pode falar o que quiser. Ele foi doutor. Amém? Continuidade do outro. E se tem teólogos hoje, os verdadeiros teólogos hoje é aquele que usa mais a Bíblia do que a teologia, né? E são os verdadeiros teólogos, porque eu conheço muitos verdadeiros teólogos, né? Pessoas que foi reformador, um Martinho Lutero, vários eu gosto. Eu vejo os reformadores, né? Os apóstolos, os outros, em vários, até hoje tem pessoas também que são teólogos que usam mais a Bíblia do que a teologia, que tem uns que eu admiro também, mas, né, porque Deus usa eles, né, por causa, né, e Deus usa eles, Deus está na vida da pessoa, porque a pessoa tem caráter, né. E Deus usou para falar sobre esses negócios de caráter, que eu vi com um pastor, não vou falar o nome do pastor, o pastor publicou algo do Paul Walsh, gosto também desse pregador, desse pastor. E Deus me lembrou que Ele me usou para falar nos primeiros dias da campanha. Deus usou para falar sobre, Deus usou eu para falar nas orações sobre caráter, como a pessoa consegue o caráter de Cristo na vida dela, nas orações e na pregação. Aí Deus fez eu lembrar agora. Então está confirmando também. É benção. Porque já vou começar a pregar. Estou terminando de pastor, estou explicando isso. Para você ter caráter, você precisa ter uma vida de oração. Para você ter caráter, você precisa ter uma vida de comunhão. Senão o caráter não vai ser transformado. Você não vai ser regenerado. Entendeu? Opa. Entendeu? A pessoa não vai ser transformada. O caráter dela não vai ser transformado. Terminou de limpar aqui. Não, a pessoa tem que ter um caráter. A pessoa não tiver uma vida devocional a Deus, que nem Deus usou para falar no... Acho que no... Foi na madrugada? Não, foi de manhã. De manhã, né? Então, se a pessoa não tiver um caráter transformado, não vai. Terminei, agora vai dar. Agora vai dar pra pregar. O irmão Matheus, será que não tá online? Deve estar, mas é difícil aparecer com ele. Né? Acho que ele não viu ainda aqui. O que Deus vai usar para falar? O que Deus vai usar para falar hoje? Para concluir. Que eu vi o pastor pregando, falou muitas coisas certas, mas teve 4 coisas lá que ele falou que foi errado, né? Deus falou para mim, então ele tem que ver isso que ele falou, porque às vezes a pessoa fala porque, amém? E aí, irmão? E aí, benção? Amém? Em nome de Jesus, você vai mandar convite aqui e você vai ver assim mesmo. Como você vai fazer? Como você vai fazer? O Matheus chegou aí? Chegou. Você não quer mandar? Claro que é. Opa. Então vai, vou dar continuidade aqui então. A irmã não falou nada.
se ele vai mandar ou não. Então, a pessoa tem que ter essa convicção, né? Então, eu tava vendo esse negócio aí do pastor, vou terminar de falar aqui e já vou começar a pregar. Tava vendo o negócio concluindo Vida Pouca e parte 2, continuidade na oração. Que ele falou ele omitiu uns negócios, ele falou uma coisa no começo e contradizeu no final da live. Né? Ele contradizeu no final da live. Eu já disse que Jesus é a palavra, que Jesus é o fundamento, que a igreja é uma só, e tem o mesmo parecer. Aí ele falou umas coisas, né, que ele mesmo se contradizeu. Se Jesus é o... Amém. Se Jesus é o verbo, por que ele falou uma coisa no começo que ele contradizeu e depois no final ele falou outra coisa que se contradizeu? Então não tem nexo isso, não tem lógica. Mas, amém, tem que rever isso. Mas tudo que ele falou, tirando essas 4 coisas que Deus falou para mim que ele errou, amém, tudo foi benção que ele falou. Concordei com ele tudo. Só tirando as 4 coisas que ele falou errado. Amém. Outras coisas ele falou benção. Eu vejo as coisas dele, até compartilho as coisas dele. Amém. Foi vitória, né? É benção. Mas eu tenho que falar o que, né? Eu tenho que falar o que Deus falou, né? Pra mim, né? Passar, pra falar pra assim, não preciso falar o nome dele, porque eu sei que ele vê minhas coisas, né? Então, tomara que ele veja, né? Até ele falou que às vezes ele tem que repensar naquilo que ele fala, às vezes ele dá uma analisada nas coisas dele, mas também tem que ter vida de oração. Não estou dizendo que ele não tem, né? Mas tem que ter, né? As outras pessoas, né? Então, só para concluir isso, até aqui, por que você está falando isso? Hã? Você tá no meu? Tô. Eu achei que estava da igreja. Eu falei que... você não falou que era fazer pelo Sim, seu? mas eu achei que estava pela igreja. Então, aí eu vou falar agora eu vou pregar. Agora eu vou pregar. A Bíblia diz assim em Romanos capítulo 10, que fala assim que o povo deu Deus, né? Usou muitas pessoas para dar o testemunho de Deus para o povo. E o povo era zeloso no testemunho de Deus. Amém? Mas não tinha entendimento. Versículo 2. Ô Aquila, meu gato aqui. Tá se coçando sozinho aqui na minha perna. Tadinho. Que engraçadinho. Vou mostrar ele. Para! Chega! Eu tava olhando pelos coisas. Então aí... Tadinho. Meu colo. Quer brincar. Aí... Deixa eu concluir. Olha aqui lá. Ai, meu braço. Aquela... Ó. Aí, irmãos, eu vou falar. A Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 10, continuando, versículo 16, ele fala assim, que não são todos que obedecem o evangelho de Cristo. Aí a escritura diz de Isaías, que ele falou assim, aí saiu agora, que ele fala assim na palavra, tem que ir pra lá rapidinho, que ele fala assim na palavra em Isaías. Não me perdoe. A Isaías diz assim que não são todos aqueles que obedecem ao evangelho de Cristo, não é? A escritura diz sobre Isaías, sobre o livro de Isaías, né? Que ele fala assim, Isaías diz assim, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Porque de sorte que ouvimos a palavra de Deus é pela fé, né? Ouvimos, né? Ele fala desse jeito, né? A fé vem do ouvir da palavra de Deus. De sorte que a fé vem por ouvir pela palavra de Deus. É assim o versículo inteiro, acho que fala certinho. Então, a fé vem pelo ouvir. De sorte, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se a pessoa tem a fé, porque por isso, irmão, estou bem mal. Saúde, ore por mim. Amém, irmã. Vou estar orando por você, irmã Gabi. Eu vou só terminar de pregar, aí vai dar continuidade aqui na oração, aí não apresenta, irmã. Amém? Em nome de Jesus, né? Deus manda eu repreender. Deus já manda eu repreender. Está repreendido em nome de Jesus todo o mal da vida da Gabi. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Aí nós estamos apresentando uma irmã na oração. Então,
Ô, irmão, você mandou aqui, mas não tá pegando, Deixa eu ver. ô varão? Eu aceitei aqui e sei lá, saiu. Acho que vai, né? Quando aparece ali na tela, é porque vai. Foi, não foi? Agora foi. Ó, e tá assim, ó. E aí, Vá? Ai, senhor. Então, irmão, tava falando, né, pros irmãos. Por que eu tô falando isso? Porque se você for, não sei se você já leu o Velho Testamento. Já pegou para ler o Velho Testamento? Já Não todo. bastante? Quando Deus vai tirar Davi do trono, Deus fala assim para Davi, dá as instruções para Davi em 1 Crônicas 29. Mas eu vou falar o 29, versículo 1, depois eu vou falar o versículo 22 ou o 19 e o 20. Porque o 21 não vou falar porque falar das pessoas voluntárias que ajudar. O 22 resumindo é isso, ele fala que as pessoas querem ser voluntárias para ajudar Salomão, os levitas e os outros. Mas o versículo 1 de 1 Crônicas 29, ele fala assim que Davi fala assim, Salomão, Deus te escolheu. Deus te escolheu para fazer uma grande obra, né? Deus te escolheu para fazer uma grande obra, você já sendo tenro e jovem. Genro e jovem, né? E tenro, né? Uma pessoa que uma pessoa robusta, né? Uma pessoa, né, de caráter, né? Porque Deus, quando chama Salomão, Deus já sabe que Deus, quando o Salomão nasceu, como diz no outro coisa, segundo Samuel, Deus amou Salomão. GD Dias, né, chamou, né? Não sei se é hebraico, fala, acho que é hebraico, né, quando ele chama de GD Dias, né? Eu acho que é hebraico, não sei se é grego, hebraico, acho que é hebraico, é hebraico. Deus amou Salomão quando ele nasceu, porque Davi fez o certo depois com Betseba, porque ele tinha pecado, ele caiu em transgressão, depois ele se levantou, né, como a Bíblia diz, e depois ele deitou com Betseba de novo, e teve Gededias, né? E Deus amou Salomão, o nome de Salomão. Mas, continuando, né, quando Davi já estava velho, ia passar o bastão, ia passar o trono de Israel para Salomão. Salomão, antes disso, depois ele pede sabedoria para Deus, porque ele acha que ele é moleque, ele acha que ele não tinha discernimento, ele acha que não tinha capacidade de governar Israel. Porque no final dos versículos de 1 Crônicas 29, a Bíblia diz assim que quando Salomão ele estabelece Israel, ele reina no lugar de Davi, do seu pai, né? E a Bíblia diz assim que Deus usou ele para prosperar todo Israel, toda Jerusalém. Não sei se é 1 Crônicas 29, versículo 20 e pouco, 17 para baixo, mas foi 20 e pouco para baixo, no 29. Mas antes disso, que nem eu falei, aí ele fala assim, ele fala assim para Salomão, grande obra Deus tem com ele. Então, ele falou assim, se ele ficasse nas coisas que Deus usou, Davi, naquilo que Davi andou, nos mandamentos de Deus, Deus ia ser com ele. A Bíblia diz, né? Aí ele fala isso, que Deus ia ser com ele até o serviço da obra da casa de Deus ser concluído, ser terminado o templo. Né? Porque ele falou assim, o templo não é para homens, o templo é para Deus, é para o Senhor. Aí já fala isso lá nos versículos acima, porque ele fala assim, no versículo, acho que 1 Crônica 28. No 20, no 19, ele fala assim, que Davi, ele fala para ele assim, que ele vai entregar, ó, Deus mandou o Senhor meu Deus, que é o seu Deus, falar para Salomão, eu vou te entregar uma planta. Ele fala tipo isso, eu não lembro. Ele fala assim que vai entregar uma planta na mão dele para ele resolver o problema de Israel, né? O problema de Israel. Então, para isso, ele tinha que ter sabedoria, discernimento e uma vida, uma vida devocional a Deus, porque ele tinha, porque quando Deus parece para ele, às vezes, ele tinha uma vida de oração e Deus falou com ele, outras vezes mais em sonho. Não lembro direito. Acho que em sonho, mas outras vezes Deus falou com ele também. Mas falou com ele em sonho. Apareceu para ele. Porque Deus parece em sonho, em revelação. Isso fala lá em segunda Reis 3
e falar sobre 2 Crônicas 1:2, fala quando Deus aparece para ele. Ele começa a falar assim, me dá sabedoria, Senhor, e tal. Aí Deus se agrada do pedido dele. Né? E Deus falou, vou te dar. E ninguém vai, na época de Salomão, ninguém era igual a ele. Hoje Deus pode levantar qualquer um para ser maior que Salomão, porque Jesus mesmo falou, eu sou maior que Salomão. Aqui está quem é maior que Salomão. Então, se Jesus mesmo falou assim, aquele que crê em mim, fazer as mesmas obras, guardar meus mandamentos, né, e pedir tudo o que quiser através do meu nome, vai ser feito. Mas é o seguinte, ele falou assim, aquele que crê em mim, fazer minha vontade. Está falando isso, porque crer aqui é fazer a vontade de Deus. Quando Deus ele manifesta a pessoa tem que estar na palavra, porque senão, você não, se a pessoa falar outra coisa, ela está quebrando João 14:21. Entendeu? Porque ele fala assim, se você guardar meus mandamentos, guardar minha palavra, nós vamos fazer morada em você, e eu vou manifestar você. Deus vai manifestar em Jesus. Então você vai conhecer a Deus. Entendeu? Então, é isso que eu tô falando, um ano, então já confirma isso. Então ele fala assim, você vai fazer maiores, você vai fazer coisas maiores que eu fiz. Jesus mesmo disse. Então, aí voltando lá em Crônicas. Né? Em Crônicas. Aí Deus fala assim para ele. Ele fala assim, meu Deus, Davi fala assim para ele. Davi, né? Deus usando Davi para falar assim para Salomão. Meu filho, o meu Deus vai ser o seu Deus, né? Ele fala para Salomão guardar e tal, tudo, as coisas que Deus manda ele guardar. Ele fala assim, não te desanime e não te espantes, e nem te assombres. Porque como Deus foi comigo, vai ser com você terminar a obra, o serviço da obra. Ele fala assim que Deus não vai te desamparar. Não tiver, os versículos falam alguma coisa assim. Eu não lembro direito, mas é que Deus falando falar de cabeça, sabe? Mas falar essas coisas assim, ó. Se o irmão quiser dar uma analisada, depois, os irmãos estão assistindo, porque Deus me usa, porque Deus, né, eu paguei um preço muito caro também para guardar toda a palavra de Deus na minha mente, paguei um preço muito caro com Deus para guardar toda a palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, né? Na minha mente, no meu corpo, na minha alma, no espírito, toda a palavra, eu paguei um preço muito caro com Deus para guardar toda a palavra de Deus, de Gênesis Apocalipse, né, dentro do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, do meu ventre, do meu coração, da minha mente, dos meus pensamentos, do meu coração, do meu corpo, não, do meu espírito. Então, isso também eu falo para os irmãos falar para Deus nas suas orações isso, porque é importante. Por quê? Porque Deus deu uma sabedoria tanto para Salomão e deu também para Moisés e tanto para Elias, mas também deu para o apóstolo Paulo. E Deus também deu para Adão. As pessoas não analisam isso. Porque quando você vai ver Adão guardou tudo na mente. Os animais, separar, né? Ele guardou. Se você ler Gênesis e prestar atenção, tinha uma sabedoria grande que Deus deu para ele. Para a pessoa separar, governar todos os peixes, a terra, a mulher. Ele que deu o nome. Então Deus deu a sabedoria para ele. Por isso que Deus fala assim: eu sou sabedoria, eu sou excelência. Eu existo desde do começo até hoje, até o fim. Eu fui ungido. Eu sou a sabedoria que foi ungida. Ele fala isso em Provérbios 8. O Evangelho de João. O verbo se fez carne. Desde o princípio era. Deus, ele fala isso em Evangelho de João. Desde que Deus estava no princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nada das coisas que foi feito nada das coisas que Deus fala lá, que do Deus fala do verbo que é Jesus, nada das coisas que foi feito, não seria feito ou foi feito, tinha que ter ele. Então, como teve ele, foi feito, mas se não tivesse ele, não ia ser feito. É isso que ele fala, eu tô falando dos dois lados. A oração vai ser mais cedo? Não sei, não, irmão, vou falar, vou pregar até dar o horário. Pregar até dar o horário, por isso que eu comecei cedo. Não vai começar cedo, vai começar 11 horas normal. Né? Eu vou pregando aqui. Se o irmão quiser falar alguma coisa, vai falar de várias coisas aqui. Que Deus falou, que Deus pode ter falado com o irmão na Bíblia hoje, que meu irmão falou para mim, me deu aquele passagem. Teve uma irmã, não, eu vou falar para você falar com ele. Ele estava conversando, aquela hora que você dormindo, ele falou assim que teve uma moça na família dele que ficou falando da doutrina em Romanos 14.
que se a pessoa come legume, a gente não pode falar pela verdade doutrina. Não tem nada a ver, né? Eu tava falando pra ele. Então lá é comida. Ô, irmão. A pessoa comia legume pra achar que era imundice comer a carne dos animais. Ô, irmão, não tem como a pessoa descontradizer Romanos 6, porque o próprio Paulo falou assim, eu entreguei a doutrina. Ele falou, eu entreguei a doutrina. Então, peraí, então como que ele fala uma coisa em Romanos 6 e vai distorcer Romanos 14? Isso não tem nexo. Isso não tem... Porque ele fala mesmo, eu entreguei a doutrina da justiça e da santidade. Ele falou, vocês não estão debaixo mais da lei, sim, debaixo da graça. Antes disso, ele fala assim para você andar novidade de vida. Ele fala assim, antes também, ele fala do batismo, que você tem que ter, mas antes ele fala para você andar em novidade de vida, mas depois ele fala no versículo 7 assim, que a pessoa se estiver, ó que forte, se a pessoa estiver no pecado, ela é justificada pelo pecado. Como assim, um exemplo? Ela vai se esconder atrás de coisas, tanto materiais, riqueza do mundo, e vai dizer que não está no pecado, entendeu? Pode ser qualquer pessoa. E ele fala para você mortificar seus membros sejam membros de justiça e santidade, não de iniquidade. Então não tem como a pessoa dar uma dessa. Ele nem tá falando disso ali. Então depois eu vou falar sobre isso em Romanos 14 também. Ele tá falando dos alimentos. Ele tá falando dos alimentos. Ele tá falando tanto a pessoa que come muito, é aquela pessoa que não... É aquele negócio que nós falou ontem de Romanos 16. Você lembra que Deus usou para falar ontem? Daquela pessoa que é simples, que ela pode ser enganada porque ela não tem muito conhecimento. Então, é sobre essas pessoas que ele está falando sobre Romanos 14. Ele fala, ó, se você come muito, ele fala, se você come muito, você tem que respeitar o irmão que come menos. E o irmão, é isso que eu estou explicando o contexto e o versículo bem direto e rasgado. Ele falou, se você come muito, você tem que respeitar quem está comendo pouco. E o que está comendo pouco tem que respeitar aquele que está comendo muito. Aí ele fala assim, no versículo 5, ele fala assim, ó, se eu bendizo o dia ao Senhor todos os dias, e o julgo, ele fala, não sei se ele fala alguma coisa de julgar ou comer, bendizer de dar comida. Aí ele fala assim, que aquele que não come e bendize, aí o versículo 6, eu não lembro, mas o 7, ele tá repreendendo esse que fala que é fraco. Mas o versículo 3, o versículo 4, ele fala assim para a pessoa não julgar na aparência o fraco na fé. Porque Deus, mesmo que ele caia, Deus pode erguer ele e manter ele de pé. É isso lá, mais ou menos, isso que ele fala. Que Deus fala. É esse daí que ele está falando. É pessoa que está ele está na libertação. Ele está sendo moldado. Ele está sendo um vaso, para se transformar um vaso de honra. Ele está sendo para ser um vaso de honra na mão de Deus, e ele está sendo moldado o seu caráter. Né? Aí, o que come bastante, ele fala assim que ele faz certo, ele bendiz, ele come o Senhor. Mas aquele que faz errado, ele fala, ele mesmo que ele bendiz o Senhor, aí no versículo 6, não lembra, o versículo 7 já explica. Tanto, acho que é o 5. Por que explica? Ele fala assim, porque ninguém pode viver para si mesmo e ninguém pode morrer para si mesmo. Porque ele fala assim, nós vivemos para Cristo, morremos com Cristo e vamos ressuscitar nele. Aí ele fala isso também lá em 2 Timóteo. Então não tem como contradizer uma coisa e querer coisar a outra. É sem nexo, a pessoa tem que analisar as escrituras. Já é bom ter falado isso também, porque já entra nesse contexto. Não, já entra nesse contexto, porque a Bíblia diz assim, que não sei se foi Asa ou o profeta, o filho de Azirias, Odeded, o profeta Odeded, Deus mandou ele falar com Asa. Mas antes de eu falar isso, eu tenho que falar Crônicas 14. Crônicas 14 entra nisso. A Bíblia diz assim que Davi, aí entra o nome do cara que passou o trono e passou o cajado, que foi Obidias. Alguma coisa assim é o cara. Aí passou para Asa. Asa era de Israel, acho que era a descendência de Davi. Na terra de Davi, na cidade de Davi, explica.
Aí a Bíblia diz assim, já entra nesse daí, que Asa, ele fez tudo que era perfeito com o seu coração, se entregou com o coração todo e fez tudo que era perfeito a Deus e andava com o coração perfeito a Deus. Amém? A Bíblia diz que ele andava nos mandamentos de Deus como o seu pai Davi, porque querendo ou não, Davi era o patriarca, então por isso que eles colocam isso. Fala o seu pai Davi, primeiramente o pai é Deus, né? Aí a Bíblia diz assim que ele destruiu todos os ídolos, todas as profanações dos bosques, dos altares, e destruiu tudo. Desfez de tudo, queimou tudo. E a Bíblia diz que ele, eu não lembro se ele fez um altar novo, agora não sei se é Crônicas 14 ou Crônicas 15 que fala que ele fez um altar novo, né? Ele vai falar isso. Mas antes de eu falar isso, eu tenho que falar isso daí. Aí a Bíblia dizendo isso, que ele fez isso, que ele fez tudo que agradava a Deus, e para lá, para cá, né? Aí já entra nisso. Por quê? Porque ele fez tudo que agradava a Deus. Chegou um certo ponto que o povo de Israel começou a se corromper no capítulo 15. Por quê? Porque se você tem que entender para ler 2 Crônicas 14. Eu vou ler aqui. Quer ver? Ó? Vamos ler lá. Pega a Bíblia aí. Da Bíblia. Eu ia falar que o povo começou a ler o livro de Romanos 14 por causa que ele não acreditava ainda, não tinha fé nesse negócio das cartas purificadas de Jesus. Aí ficava nessa briga. Deixa eu ver. Como carne, como legume. Ó, Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Tá, mas antes disso, ele fala sobre o que eu falei. Asa reina e vence Zera e Iotíape. Olha lá. Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. É Abias, eu falei a Dias, é Abias. Acho que eu falei a Dias, né, o Abias. Não, eu falei então tá certo, eu falei Abias. É isso daí mesmo, se eu lembrar. Abias dormiu com seus pais e sepultaram na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve na terra em paz 10 anos. Olha que forte. Por quê? Ainda a Bíblia diz assim que ele vence, ele entrou em guerra. Estava em paz. Então, o que eu aprendo? Que nem eu estava falando, sobre, no começo de todas essas coisas, e falei sobre Salomão. E a Bíblia diz assim que Deus usou Salomão para prosperar. Entra nisso também, né? Falou de Romanos. Ele fala assim, Romanos 14, versículo para frente, que todo joelho, ele fala mais para frente que versículo 10, ele fala que até o 11, até o 13, até o 12. Ele fala assim que todo joelho se dobrará e falar com o único Senhor Jesus Cristo, correto? Ele fala assim que nós não temos que julgar os irmãos, que quem vai julgar é Cristo, mas ele está falando julgar ele está falando na aparência. Ali, está falando na aparência. No versículo 13, ele começa a falar dos escândalos da liberdade cristã. Correto? Aí ele começa a falar no versículo 17 que o reino de Deus, vou pular para o 17. O reino de Deus não se constitui em comida e nem bebida, e sim em paz, gozo e felicidade e justiça no Espírito Santo, no Espírito de Deus, né? E no Espírito Santo de Deus, correto? Ele fala isso. Já. Ele fala isso, correto? Aí, cadê o... Só pra mim... Aí, por que eu falei, pai? Porque, ó que fala, quem tem paz com Deus... eu vou falar bem rasgado, vou falar bem direto. Quem tem paz com Deus... quem tem paz com Deus... E aí, Deus tem paz com a pessoa, o versículo vai explicar. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus, porque tirou todos os altares dos deuses estranhos e os atos. Quebrou as estátuas, cortou os bosques. Mandou Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observassem a lei e o mandamento. Já está concluindo isso João 14. Olha como que é forte. Então se completa o Velho Testamento no Novo. Para Deus estar na sua vida, você tem que estar na palavra. Você tem que ter o conhecimento. E tem que ter o conhecimento e tem que ter uma vida com Deus. Porque Paulo, ele não era só um apóstolo como ele. O apóstolo Paulo não era só um apóstolo, né? Sim, poderoso, né, na mão de Deus. Ele também era um homem de oração. Pode ler Atos lá,
Todos os lugares em Atos que mostra ali, Paulo ele sempre deixava um lugar para orar. Paulo sempre achava um lugar para orar. Todo lugar que ele ia, a maioria. Então, ó, aí fala, tirou e também tirou de todas as cidades de Judá. Atos em imagens do sol. Olha que forte negócio de feitiçaria de ocultismo. Imagens de sol. Isso tem na maçonaria, sabia? E o reino esteve quieto diante dele. Olha que forte, irmão. Esteve quieto diante deles. É por isso que em Filipenses fala que o Deus da paz será convosco, mas se tudo que você aprendeste, recebeste de mim, né, e praticardes, executar e cumprir, o Deus da paz será convosco. Tem que falar desse jeito. Então Deus era com ele, com Asa. Aí o versículo 6 ele fala, edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele, nem aqueles anos, portanto o Senhor lhe dera repouso. O versículo Aí Deus manda só ler o 7, já falou o 15. E disse, pois, Judá, edifiquemos essas cidades e cerquemos de muros e torres, portas, ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor, o nosso Deus. Ele fala, buscamos-lo e deu-nos repouso. Redor, edificamos, pois, e prosperamos. Aí ele fala da guerra, para o resto ele vai falando da guerra. Aí eu vou fechar aqui o que Deus mandar eu falar de lembrar de cabeça sobre 2 Crônicas 15, eu vou estar falando. Então, ali no começo de 2 Crônicas 15, ele fala assim que Asa aboliu o culto à idolatria e renova o pacto do Senhor. Então, Deus, ele manda o profeta, o filho de Azirias, o profeta médio, o profeta menor, o Oded. O Espírito de Deus vai sobre ele. E ele vai de encontro, a Bíblia diz que ele vai de encontro com Asa, falando o que estava acontecendo. Porque o povo, naquele tempo, tinha se apartado do Deus vivo. A Bíblia diz lá. Dando uma concluída já mais rapidinho. Aí a Bíblia diz para ele falar que ele tinha que tirar as abominações que estavam lá, quebrar os altares de novo e tudo aquilo. Aí a Bíblia diz assim que o povo estava sem sacerdote, sem lei e sem o verdadeiro Deus no meio deles. Ele começa a falar desse jeito. Aí no versículo 7 ele fala assim para o povo não desanimar, para o povo não se desapontar, desanimar, para eles se esforçar, tem bom ânimo, porque a recompensa ia ter recompensa do trabalho das suas mãos. Versículo 7 diz. O versículo 8 ou 10 para frente, no mais, tem bastante. Os versículos finais, vou falar isso, que Deus está mandando eu falar, lembrar primeiro, depois eu vou voltar para os outros. Que a Bíblia diz assim que Asa fez tudo que era perfeito a Deus. E no seu reinado não faltou nada e foi próspero. Como assim próspero? Prosperidade, primeiramente, é espiritual. Primeiramente, é espiritual. Porque a Bíblia diz assim, antes de sacrificar, no versículo 6 ou 5, acho que é o 6, não, é o 11 ou o 9. Fala assim que Deus manda ele, é o 10. Deus manda ele sacrificar vários bois, centenas de bois e vários sacrifícios no altar. E Deus mostra que era na vida dele. Depois que ele obedeceu, a Bíblia diz assim que Judá e Benjamim, a terra de Judá e Benjamim, viram, né, que Deus era com ele. Alguma coisa assim, né? Deus está me usando para falar bem rápido, assim, para terminar, para concluir logo os versículos, porque fala muita coisa. Mas ele fala assim que todas as pessoas, que o povo começa a jurar. Deus fala assim, Deus, né, ele mostra na vida do de Asa, aí o povo viu, Deus começa a usar Asa, né, para dar o exemplo, aí o povo viu, Deus, não sei se é Deus que fala, ou jura, ou o povo que jura. Jura, fala assim, né, vai buscar o Senhor, não importa o que aconteça, é isso aí que nós precisamos, vai observar os mandamentos, a lei. Aí a Bíblia diz assim, que aquele que não buscasse a Deus, lá toda mulher e todo homem ia morrer. A Bíblia diz que ele é o soberano, entendeu? Deus. Aí a Bíblia diz o que em Romanos? A Bíblia diz que Deus sempre estendeu a um povo rebelde e contradizente. Romanos 10. Acho que é o versículo 21, né? O versículo 21, né, que fala. Estendeu um povo contradizente.
Então se completa, né? Porque Deus, ele falou para Moisés isso. Aí ele repete, ele fala de Isaías também, que ele foi achado por um povo que não clamava, que ele foi tipo assim, Israel era a terra prometida, Israel era o povo, querendo ou não, Israel e todos aqueles que através de Jesus Cristo hoje é o povo prometido de Deus. Mas Israel também não deixa de ser. Então ele está falando de Israel, que em Isaías ele fala assim: fui atrás do meu povo rejeitou eu. E fui achado de um povo que não me buscava. Então o povo hoje que não buscava é aquele que Jesus que era caído tanto em Adão, mas o seguinte que Israel também estava caído. Mas o seguinte que Israel era que vamos dizer assim, o primogênito, mas depois todas as pessoas foram primogênitos para ser imagem e semelhança do Filho de Deus. Tanto isso que explica isso já no começo de Gênesis, né? Fazemos um homem na nossa imagem e semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, fala isso. Né? Então, aí a Bíblia diz assim que ele, né, que eles juraram buscar o Senhor de todo o coração e eles iam se achar ao Senhor. Mas que é o versículo 4, o versículo 3, ele fala assim, ó, o 4 ou 3, ele fala assim, ó, é para vocês buscar o Senhor e andar nos seus mandamentos, andar com Deus. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Aí fala, se você deixar Deus, Deus vai deixar vocês. Aleluia. Já se completa em Romanos 14, que eu estava falando agora. Porque a pessoa não vive para ela mesma. E ninguém morre para si mesmo. Então, se ela está vivendo para ela mesma, morrendo por ela mesma, alguma coisa tem de errado. Então, ela não está com Deus e Deus não está com ela. Você entendeu onde que chegar? Então, você vê como se completa, né? Também se falou Romanos 14, que se completa. Entendeu? Então, isso que aconteceu na época lá. Né? Aí eu vou falar de Ezequiel. Quando Ezequiel ele fala assim que Deus fala assim para Ezequiel: Ezequiel, come o rolo que eu vou te entregar, Ezequiel. Aí fala assim: comi o rolo e desceu no meu ventre, se for com uma marca, e comi o rolo e minha boca estava doce como as palavras, doce como mel. Aí fala assim: antes ele fala do filho do homem, ele fala depois, mas não sei se ele fala assim: Ezequiel, levantar-se, põe de pé, Deus fala para ele, né? Aí ele fala assim no versículo 3, no versículo 4, ele fala assim, ó, vai para a casa de Israel, porque a casa de Israel vai escutar minhas palavras através de você. Aí ele fala no versículo 5, eu não lembro muito bem, que ele fala assim que o povo lá na casa de Israel, não sei se é o versículo 7, você fala que o povo da casa de Israel estava rebelde, né? E mesmo se Deus mandasse ele lá, o povo não ia escutar ele, nem se fosse de pessoas de outras línguas, de outras palavras. Mesmo assim o povo não fosse escutar, se fosse outro capaz de escutasse. Fala tipo isso, Deus falava para Ezequiel, capítulo 2. Aí vai em diante, Deus fala para Ezequiel assim que vai fazer o rosto dele robusto, forte, contra o povo de Israel. Porque o povo de Israel tinha um coração duro, e era obstinado, e coração duro, os versículos abaixo. Mas, né? Fala assim que o povo também era como escorpião, que Deus ia fazer a cara de Ezequiel como diamante, robusto e forte contra eles. Aí Deus também fala nos versículos final que vai saber que tinha um profeta no meio deles lá, e tal, que tinha que falar, escute minhas palavras e fale minhas palavras. Acho que no versículo 11 ele fala isso. Aí no versículo 12 ele fala assim que o povo, que ele escutou o estrondo da glória de Deus. Ele escutou o estrondo da glória de Deus, e a glória de Deus estava lá com ele, lá mandai a cheia da gastébia, né? No meio dele lá. E ele escuta o Senhor e a glória de Deus estava ali com ele. E Deus bradando e o poder de Deus com ele ali, ele vendo a Deus, e Deus falando, só falando. Escute minha palavra, fala minhas palavras, assim do Senhor dos Exércitos, fala minhas palavras. Aí, antes disso, eu não lembro se é o versículo 8 ou o versículo 9, ele fala assim, ele fala isso, eu acho que é o 7, 8, fala que a casa de Israel é rebelde e ela não vai querer escutar as palavras. Né? Mas mesmo assim, fale, dê ouvidos à minha palavra e fale. E não deixe de falar. Se eles não quiserem ouvir, não deixa, o problema é deles. Mas Deus, o que eu mandar você falar, você tem que falar. Então, o que Deus mandar a pessoa falar, tem que falar. Não importa, a pessoa está na palavra, Deus mandou falar. Falou. Porque ele teve uma visão tremenda com Deus, ele viu a glória de Deus, ele foi no céu, depois Deus levanta, filho do que ele caiu. Sim. E Deus tombou, Deus levantou ele,
Aí ele falou, ele deu o comer o rolo. Por que Deus está mandando falar isso? Porque isso já baseia aquilo que Deus usou para falar. Que não são todos que obedecem o evangelho de Cristo Jesus, como está na Escritura. Quem deu crédito na nossa pregação, aí fala assim, de sorte que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, se a pessoa está na palavra de Deus e tem fé em Deus, ela vai estar nas Escrituras, que nem eu falei ontem. Que a nossa fé a nossa regra de fé é as escrituras. Porque o cara tirou desse versículo, o cara que falou isso. Né? Eu vi já, eu tenho postado, tenho a imagem. Né? Então, só vou ler aqui, só para concluir aqui. Deixa eu lembrar que não lembro muito mais de Deus. Tô recebendo muita seta na cabeça. E Deus mandou eu ver aqui, porque eu não estou conseguindo lembrar direito o resto dos versículos do 2 Crônicas. Só para concluir aqui, né, Jean? Se o irmão quiser tirar uma pergunta, alguma coisa, o irmão pode perguntar. Ó, 15. Aí fala lá. Ah, é verdade. Versículo 4. O versículo 4 é o 2, Deus usou para o 2, o 3 e bastante os outros. Mas o versículo 4 que não está lembrando. Que a Bíblia diz assim, mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, olha que forte, Deus aperta, irmão. Deus, ele aperta a pessoa para ela se converter, que nem aconteceu com Saulo. Ele fala assim, ó, mas quando a sua angústia se convertir ao Senhor, Deus de Israel, eu buscaram e acharam. Então Deus usou para falar daí também. Deus me lembrou para falar. Né? Assim, olhar na Bíblia, que Deus usou para falar assim, se eles buscassem a Deus, eles iam achar. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque gente contra gente, a cidade contra a cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda aquela angústia. Olha que forte. Aí o versículo 7 que Deus usou para falar, que fala assim que é para as pessoas se esforçar, mas se esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aí os irmãos de Deus já usou para falar tudo aqui, que o profeta Obedete fala também para o povo tirar todas os mal, mas eu vou ler. Ouvindo, pois, as palavras da profecia do profeta filho de Oded, Oded, que era o profeta, exortar, tira todas as abominações de toda a terra de Judá, de toda a terra de Benjamim, com também as cidades que tomaram as montanhas de Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou todo Judá, Benjamim, com eles, estrangeiros de Efraim, de Manassés, de Sião. Porque Israel vinha a ele um grande número, vendo que o Senhor seu Deus, era com ele. Olha, todo mundo viu que o Senhor seu Deus era com Asa, né? Com ele. E juntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no dia do 10º do reino de Asa. Aí ele fala do sacrifício, entraram num concerto, buscaram ao Senhor teu Deus dos seus pais, né? E tal, de todo o seu coração e com toda a sua alma. O que fala no primeiro mandamento? Qual que é o maior dos maiores mandamentos? Fala aí. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Falou rápido. Você entendeu? Aí a Bíblia diz assim, ó. E fala, de todo aquele que não buscasse o Senhor teu Deus, Israel morresse, tanto do médio até o maior, desde o homem até a mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e buzinas, ou cornetas. Na outra explicação. Em outras Bíblias fala cornetas. Todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram com toda a sua vontade, e buscaram e acharam ao Senhor, e deu repouso em redor. Então, peraí. Quem tem uma vida de oração, eu vou falar bem rasgado, é bem concluído para terminar. Quem tem uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus, né? No seu chamado, a pessoa no seu chamado com Deus, e outras pessoas, e as outras pessoas no chamado delas com Deus. E também tem leitura diária da palavra, está na palavra. Ela pode passar o que for, irmão. Se ela está na rocha, ela não cai. Ela pode passar o que for, porque o apóstolo Paulo apanhou tanto que ele deu a sua vida pelo evangelho. Então é difícil você ver, assim, que nem minha irmã já falou, né? Que eu me gabo.
Eu, né, que nem já falou, Deus falou para mim que eu vou morrer pelo evangelho. Eu já passei tanta coisa, irmão. Tem tantas marcas. Eu já sofri tanto pelo evangelho de Cristo. 7 anos que eu 7 anos que eu sofro muito pelo evangelho. Faz 7 anos que eu sofro muito pelo evangelho de Cristo. Muito mais que qualquer outro, sem medo de errar. Eu não tenho no meu chamado, sem medo de errar eu posso falar. Nos outros que eu vou chamar deles é, né, eles e Deus. Você entendeu? Não querendo desmerecer ninguém. Mas Deus falou isso para mim, amém? Então, eu sei o que é isso. Então, quem está com Deus e Deus está com a pessoa, Deus dá a paz. Mesmo que tenha tristeza, mesmo que tenha. É que nem Paulo falou, ó, em jejuns, no meio de falsos irmãos, em vigílias, em naufrágios, em fome, em nudez. Eu já passei muito mais. Eu já passei 2 vezes mais vezes que isso aí, né? Essas coisas que o Paulo passou, eu passei 2 vezes mais. Que nem quando eu recebo pancada, é a mesma coisa que eu estiver levando chicoteada, que eu sai sangue do meu nariz, sai sangue da minha boca. Quando Jesus levou chicoteada, ele ficou sangrando o corpo inteiro. A boca sangrou, o nariz sangrou, saiu tudo. Mas a diferença é que eu estou recebendo pancada no mundo espiritual dos mal. Não do físico, mal. Já recebi pancada física também. Eu recebo mais pancada do mundo espiritual, mas recebo também pancada física. Esse tempo machuquei a tese, machuquei vários lugares do meu corpo fazendo a vontade de Deus, entendeu? Uma vez eu estava lavando a louça na igreja, eu nunca falei isso daí ao vivo, vou falar agora. Só falei para minha irmã uma vez, acho que ela lembra. Vou terminar de ler aqui, só para concluir. O resto, você pode ler o resto, quem quiser ler o resto. Eu li até o 15, se vocês quiserem o. Não, eu vou ler tudo, até o 19. O Barão tem Vou orelha falar isso. furada. Uma vez eu tava lavando a. Hã? O Barão tem orelha furada. Essa daí é do. Era maior, fechou. É Deus que fechou. Jesus. Era maior. Olha o tamanho que ficou. Era largador. Eu tinha piercing aqui também, ó. Ah, Tinha piercing. Esse tempo eu machuquei. Ixi, vários, né? Mas, né, isso assim, tanto quanto que eu tava uns 10 anos atrás no meu passado, você já passou já. machuquei muito também, machuquei muito mais. Ó, pra você ver, eu vou falar uma coisa pra você. Eu me machuquei muito mais na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, pelo amor do evangelho, do que estando no mundo de 2014 para trás. Acredita? Tem gente às vezes que fica assim, nossa, tal, Então, só para concluir. Uma vez eu estava lavando a louça na igreja, que nem eu falei no outro vídeo, o inimigo estava me rodeando. E ele veio me atacar, o copo quebrou na minha mão, meu braço rasgou tudo. Rasgou tudo não, meu braço rasgou, mas não vou falar de rasgou. Minha mão rasgou, né? Aí eu comecei a repreender. Na hora começou a sangrar, eu comecei a passar azeite na mão. Tem a cicatriz até hoje, tem outra cicatriz no corpo. Comecei a passar azeite na mão, e eu sempre orei e jejuei muito. E azeite na mão, menos de uma semana, fechou o machucado. Menos de uma semana, acho. Fechou e ficou a cicatriz só. Então, quem tem Deus, tem vida de oração e quem tem Deus e comunhão com Deus, a pessoa pode passar o que for. Nada vai parar ela pode se machucar, Deus sempre vai estar ali para curar ela e também para querer também abrir uma ferida e depois Deus fechar, porque Deus fala isso, né? Que ele abre ferida e ele fecha. Por que Deus faz? Para provar o que é seu. Para provar os seus. Porque em Deuteronômios, agora não lembro se é Deuteronômios 8:2, fala assim que Deus ia provar Israel jogando ela no deserto para ver onde estava o coração de Israel. Se estava em Deus ou se estava nas coisas do Egito. Aí a Bíblia diz assim que Deus provou Israel. Aí ele fala do mandamento que você falou. Por quê? Isso já entra relativismo. Eu tenho um vídeo falando, Deus usando falar sobre relativismo. Isso já entra. Porque relativismo é tudo aquilo que é contra a tradição, querendo ou não, de Deus. Entendeu? As coisas mundanas. Né? As coisas que as pessoas quer relacionar, quer ter algo forte, uma relação, que nem as pessoas que estão na igreja hoje, que Deus, irmão, perdoa, que Deus manda falar, que muitas pessoas hoje que estão na igreja tem uma relação muito forte com o mundo. A Bíblia diz assim, Tiago 4:4, adúlteras e adúlteros, adúlteros
e adúlteras, não sabeis que aquele que é amigo do mundo é inimizade contra Deus? Você entendeu? Então ele está falando tipo isso. Olha que forte o versículo, isso é doutrina também, Tiago está falando. A escritura diz em vão, então, que o Espírito de Deus, olha que forte, tem ciúmes, quer dizer o quê? Que Deus tem ciúmes de nós. De cada pessoa que é dele, que vive o chamado de Deus. Entendeu? Então Deus estava tendo ciúmes. Deus apertou e permitiu aquela guerra toda no povo ali de Asa, para que o povo se voltasse a Deus. É que nem está acontecendo hoje. Deus está permitindo todos esses mal no mundo para que o povo volte a Deus. E o povo fica aí no relativismo. Fica aí, fica no relativismo. Vai ver. Fica deixando adúltero entrar em altar de assembleia. Deixa. Fica atrás de maçonaria. Deus falou para mim que essas assembleias aí a maioria vai ser. Não todos, mas a maioria vai ser destruída também. Tava hoje Deus falando comigo, ele tava vendo o vídeo, eu falei, nossa, cara, como consegue? Aí Deus, né, falando para mim que esse povo querendo mostrar que uma certa pessoa lá de Brasília que não tem nada a ver, que ele é do bem, que do bem, irmão. Se a pessoa quem é do bem, Deus, ele tem paz com a pessoa. Se a pessoa não tem paz com Deus, ele não tem o bem com ele. Ele não carrega o bem. Por isso que a Bíblia diz assim que Deus fala assim que aquele que não faz o bem peca. Se a pessoa não faz o bem, como que fala que tem Deus, irmão? O bem aqui, irmão, o bem eu vou colocar duas partes. O bem aqui que Deus fala, tanto é você amar o próximo, primeiramente amar a Deus e ao próximo, que é Deus que vai guiar você a amar o próximo. E o outro lado aqui, você amar a pessoa, usar o bem, mas o seguinte, se ela estiver errada, você vai repreender. Você não vai passar a mão. Então as pessoas não falam essas duas partes, entendeu? As pessoas não falam essas duas partes. As pessoas só querem saber, não, você tem que amar o próximo, a Deus é amar o... Você tem que amar a Deus primeiramente e amar o próximo. Mas cadê mas e quando que for te repreender, você não vai gostar? Não, então nem, então tchau. Sai daqui agora. Sai agora. E ela fala, sai agora, então. Deus ele é amor, mas ele é justiça, irmão. Deus é amor, mas ele é justiça. Você entendeu? Adoro as repressões. Hã? Adoro as repressões. E ontem na madrugada, misericórdia. As coisas que veio daquele irmão lá. Cadê a Jéssica? A irmãzinha que falou, minha irmã tá aqui perto, depois eu vou dar pra ela. Pra mim concluir, deixa eu ver que hora que é já. Caramba, já foi uma hora. Vou começar a orar. Já. Vou terminar aqui. Eu passo a minha irmã falar algumas coisas e vai começar a orar já. Aí, o que eu ia falar? Terminar. Então, eu vou terminar de ler aqui, já que tá dando horário. Aí eu termino de falar. Ele fala assim, também Maca, mãe de rei de Asa. E depôs para que não fosse mais rainha. Olha que forte! Então não existe pastora! Não, Matheus, é engraçado, né? Olha! Então ele tirou a pessoa de rainha. Então, Lê de novo. Não existe pastora, desde o Velho Testamento, hein? Portanto, fizeram a Zera. Olha isso! Também Maca, mãe do rei de Asa, ele depôs para que não fosse mais rainha. Olha, eu vou ler o título. Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Sabe o que é esse negócio aqui? Reforma. Lamandasteia da Gastébia. A Lamandasteia das... Né? Reforma isso daqui. Isso se chama reforma. Para que não fosse mais rainha. Portanto, fizeram a Azera um horrível ídolo. A Asa destruiu. Então, será que a mãe dele chamava, sei lá, Azera ou Maca? Asa destruiu o que era horrível ídolo, e despedaçou, e queimou junto no ribeiro de Cétron. E os altos, porém, não te tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito! Perfeito! Ó, perfeito! Isso também fala para a pessoa ser perfeita lá no Novo Testamento. Viu? Todos os seus dias, quer dizer, toda a vida do dia da vida dele. E trouxe as coisas que tinha consagrado o seu pai, as coisas que ele mesmo tinha consagrado na casa de Deus. Prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reino de Asa. Então, o que eu aprendo? Então, ó, para você ver como que é. É que nem eu falo para você, para ter paz tem que ter justiça. Para ter paz,
Para ter paz tem que ter justiça. E para ter justiça tem paz, anda tudo junto. Isso fala em Isaías 32, 33, isso fala em Tiago 3, sobre a sabedoria do alto. Jesus disse, a paz do Senhor, irmã Adriana, Jesus disse isso, irmão. Jesus disse isso. Sabe por quê? Ele falou assim, não vim trazer a paz, não vim trazer a paz mundana. Eu vim trazer a espada, eu vim trazer justiça, eu vim repartir aqueles que vai ficar do lado da verdade e aqueles que vai ficar do lado da mentira. Tchau, filho. Tchau. Entendeu? E por isso que ele fala assim, vou colocar pai contra mãe, filho contra pai e etc. Ninguém lê isso nas igrejas, então ele está falando isso, está se concretizando já. Muito isso hoje, né? Aí fala assim dos gargadão lá no final, cabelo você tá guardado. Aí fala assim, quem não levar a cruz, amar mais a família do que ele não é digno de ser discípulo dele. Ele fala assim, quem que me ama leva a tua cruz, quem pega a tua cruz e me segue, né? Ele fala, espera que você me ama, então pega a sua cruz e me segue. Se você ama mais sua família do que a mim, você não é digno de ser meu discípulo. Ninguém lê essas coisas na igreja, irmão. Eu fico nervoso, ninguém lê essas coisas na igreja. Aquele Rangel excluiu do Face. Só porque Entendeu? eu postei o negócio do Aí Avatar lá. ele fala o negócio dos profetas, fala da água, ele fala assim, de você dar comida e tal, você vai ter galardão, ele fala sobre o negócio de profetas, de pessoas, né? Sobre os galardão no final do versículo, então, quando é o versículo 42 até do Mateus 10. Então, irmão, fala tudo isso. Isso, pra você ver, o Velho Testamento se cumpriu no Novo, irmão. Você entendeu? Então, até que Deus manda falar, né? Até que Deus manda falar, que Deus mandou falar, você entendeu? Então, para você ter a glória de Deus na tua vida, você tem que fazer o que Deus manda. E ter paz com Deus e paz. Você tem que ter paz com Deus e Deus tem que ter paz com a pessoa e com as outras pessoas. Senão a pessoa não vai conseguir carregar, ó, tá entendendo? A pessoa não vai conseguir carregar a presença de Deus na vida dela, porque ela é a arca. Você entendeu? Deixar só isso aí para os irmãos, isso deixar no vento para os irmãos meditar. Porque isso entra também nos frutos dos dons do fruto do Espírito Santo de Deus, sabia? Então vou deixar no vento aí, deixar aí no ar os irmãos aí os irmãos querer, né? Aí se Deus mandar eu falar mais alguma coisa na outra live, né? Sobre isso, nós tá falando. Amém? Então vou passar o meu irmão aqui. Glória a Deus, irmãos. Pastor Jesus, irmão Mateus. Ô, irmão, você quer falar alguma coisa? Deixa o irmão Minha falar. irmã, fala alguma coisa, quer perguntar o que falaram pro irmão sobre isso de Romanos 14, o que o irmão acha. É bom falar rapidinho para nós começar já a orar. Glória a Jesus. Não, que hoje eu fui desculpa algo no meu coração, eu fui pedir perdão pra minha prima, só isso. Sua prima? Quem que é? É. A Bruna. Eu não sei quem é. Acho que você nunca falou dela pra gente. Não, Deus colocou algo no meu coração pra me pedir perdão, né? Uma coisa que aconteceu, eu fui lá. E aí, irmão? Ela me perdoa, graças a Deus. Glória a Jesus. Bom, pelo menos você fez sua parte. Eu já cheguei a fazer isso e teve pessoas que não quis me perdoar, não. O problema delas. Esse negócio dos ídolos aí, ídolos, que nem tá confirmando. Quando a pessoa tem algo, uma fé, um amor, uma paixão carnal pelas coisas do mundo, vira ídolo. Idolatria. Por isso que Jezabel trouxe a idolatria porcaria, aqueles bagulho. O Egito também, né? O pessoal que saiu do Egito. Ela trouxe os bagulho do Egito, ela era uma síria fenícia. Misericórdia, né? Ela trouxe os bagulho do Egito. Deixa eu ver quanto tá a bateria. Então, irmão Mateus, sabe o Rangel? Se eu não estiver enganado, ela era uma síria fenícia. Ele me excluiu do Face quase agora. Só por causa daquele negócio do Avatar lá, irmão. Aquele texto que eu postei lá. Ele falou excluída. Eu falei, irmão, tem que fazer a vontade de Deus, não a vontade dos outros. Aí eu falei, por mim, pode excluir a vontade. Pode excluir. Até esses dias ele falou, irmão, você é benção, não deixa os outros, não fica discutindo com os outros, não, você é benção. Aí aquele moço que vivia curtindo tudo que nós postava, comentava nas lives. Paulo? Não, Rangel. Rangel, só o nome dele. Eu acho que ele conhece o pessoal, né, Matheus? O pessoal do Flávio? Acho que deve conhecer. Não sei. Sei que ele me adicionou, acho que no meio. Ele me achou por causa do Face de um de vocês. Aí ele viu o texto que eu postei. Aí ele falou lá uns minutos aí atrás, excluída.
Aí eu respondi ele, depois eu fui lá ver, né? Ele me excluiu mesmo. É que nem um exemplo. Nem Ai, ligo. nem ligo, pode ir. Padre quê? Ó, Padre... é que nem um negócio, eu falar, se você ir pro programa de TV e apresentar o verdadeiro evangelho, é uma coisa. É diferente. Tem pessoas que gostam do programa de TV para se mostrar, que nem o Flávio. O Flávio não. Ele falou contra a O Flávio, ele homossexualidade. vai, um exemplo. Eu vi o dia que ele admiro. foi no Super Pop. Eu também vi. O Flávio foi e bateu de frente, falou o É, verdadeiro evangelho. falou a Tem, verdade. tem outra pessoa que eu já vi foi no programa. Aquele cara que é ex também afeminado, que virou pastor. Ai, um É o pretinho. Jonathan, Eu não lembro o nome dele, o- não. Ele é o benção, moreninho. ele é Ele é benção também, benção. aquele rapaz. Eu Ele é gosto benção, também que dele. eu vi. Tem outro também. Ai, ele é uma Tem outro graça. também. O real que foi na TV e bateu de frente. É poucos, né, que vai e bate de frente. Se eu for pra TV, o povo me tira da TV. Que irmão? Ele fez, o que... Se eu Que for você pra falou? TV, o povo me tira do programa. Que engraçado. Misericórdia. Pastor Cláudio Duarte, eu não sou muito fã Eu dele. também não sou muito fã Mas dele. o que ele fez com A o Tami. jeito que ele fez com a Tami, ele fez certo. Ele falou a verdade. Ele Ele falou a falou, verdade. se você Gostei. perguntar se eu concordo, eu falei, eu não Gostei, concordo. gostei. Ele falou, se a pessoa quiser fazer ele parte falou da igreja, Ele falou a vai verdade. ter que largar a prática. Não adianta só ir e continuar com a prática envergonhando o nome de Deus. Não adianta. Só que ele tem que parar com as brincadeiras É, carnal. ele é chocarrão, ele tem que parar com as brincadeiras carnal. Tirando isso, ele é benção, eu creio eu. Tirando isso, eu creio que ele é benção. É, as brincadeirinhas Ele não, Ele é engraçado. ele O só problema- pega, Ah, ele só prega sobre casamento. Só tô fora disso, fi. Coisa feia. ele fala só sobre casamento, verdade. Ele fala muito sobre Ele casamento. fala muito de casamento. Assim, eu não vejo problema a forma como ele prega. Só que assim, ele tem que. É que ele é o jeito. Eu sei que é o jeito dele ser engraçado. Só que tem coisa que ele tinha que dar uma brecadinha, porque tem coisa que Ele é muito carnal. a pessoa vai levar por outro lado. Querendo ou não, ele tem que exortar a igreja. Que nem o dia que ele falou com a Tami, ele falou sério. Você pode ver que ele não estava brincando. Foi uma das únicas vezes que eu vi ele sério. Você entendeu? Mas ele é muito carnal. Eu também não gosto muito, não. Espera aí que eu vou tomar um pouquinho de água. Eu tô parecendo boia fria. Eu gosto de pessoas que me levam ao arrependimento, que levam perto de Deus. Que olha pra você. É, eu gosto disso também. Eu prefiro porque é o alimento verdadeiro. Esse negócio de ficar passando a mão, Jesus, ele é amor. Mas em nenhum momento você viu ele falando, ai, filhinho, vem aqui. Não, não fica assim, não, bebê. Jesus não faz isso, não. Mas não é, irmão, Jesus não fazia essas coisas. O povo hoje, qualquer coisinha que você fala, ai, você é da igreja. Ai, que não sei o quê. Certo? Você tá lá pros outros ficar te lambendo ou pra você mudar de vida? Ninguém muda de vida sendo lambido, irmão. Ninguém. Ô, Jéssica. Ah, O Rick falou no grupo que era pra orar, que ele queria que Deus abrisse uma porta. Uhum. hã? Uma porta? É que ele falou que era pros irmãos orar, que ele queria que Deus abrisse a porta pra ele. Ele falou agora? Olha pra você ver lá. Ai, apareceu aqui em cima, eu tirei sem querer. Mas glória a Deus. Já já a gente vai começar a orar, depois eu olho lá, porque a gente tá fazendo a live pelo meu celular. Se eu tirar daqui, a live vai bugar, entendeu? Então, depois eu vejo. Mas qualquer coisa a gente apresenta ele na oração também, em questão a isso, né? Porque se ele tá querendo que ore a Deus por uma porta de emprego, então Deus eu acredito que Deus queira dar outra coisa para ele, né? Uma coisa onde Deus ele vai trabalhar de uma forma melhor, né? Tá travando. Oi? Tá travando. Ai, tá mesmo, sua cara tá travada aqui. Ai, eu acho que vai desligar, irmão. Ah, deixa eu colocar lá no chão, peraí. Não é capaz de desligar mesmo assim. Tá escutando? Sim. Quando ele faz assim é porque ele vai desligar. Por causa do calor. Deixa eu colocar E ele agora? aqui.
Ah, se cair, a gente vai ter que abrir outra. Se cair, abre outro. Peraí. Eu vou colocar ele aqui no chão já. Colocar o ventilador aqui. Porque esse do teto aqui tem que arrumar, ele não tá muito bom pra usar aqui. Tá uma porcaria, na verdade. Tem que colocar o outro. Ai, deixa eu ver. Aquele Kleber lá do comentário é ridículo. Nossa, gente, eu não sei que ele tá me arrumando. Às vezes ele fala umas coisas como se ele quisesse Deus, sabe? Ai, mas tem dia que parece que ele tá com o bicho. Nossa. Peraí. Não é verdade? Ah, peraí, coloquei o vento aqui. Vai, vento. Vou colocar aqui. Aí. Ô, irmão. Ih, eu tô achando que vai cair a live. Caiu. Nossa, tá calorzinho, vou te falar. Ai, ai. É tão gostoso quando pra dormir. Tava 17 graus, 16, 15. Ai, que delícia. Agora tá desse jeito aí. Ô, irmão, tô achando que a live caiu, Patrick. Dá uma olhada aí. Entra aí pra ver, porque tá tudo coisado aqui. A gente vai ter que abrir outro. Tava travando. Ai, água gelada é bom. Delícia. Conseguiu ver aí? Dá uma olhada pra ver se a live tá funcionando. Porque quando o celular esquenta demais, ela dá uma. Ah, agora parece que tá normal. Dá uma olhada aí. Irmão Matheus, tá travado aí? Não tô nem vendo você mais. Ué, cadê sua cara? Acho que tá travando. Misericórdia. Tá funcionando, Patrick? Não? Glória a Deus. Qualquer coisa. Ah? Glórias a. Normal? Glória a Deus, então. É que. Então, mas parece que pra eles não tá. Será que não era. Né? Será que não é melhor abrir outra? Senão vai